Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Abre a tua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126, amém? Glória a Deus. Antes da gente continuar, querido, fala para a pessoa que está do teu lado aí, em nome de Jesus. Fala assim: eu te amo. Você é lindo, maravilhoso. Mas no nome de Jesus, eu te proíbo de falar comigo enquanto Deus estiver falando comigo. Amém? Glória a Deus. Amado, faz um propósito que você vai tomar água só no ano que vem agora. Você vai no banheiro só no ano que vem também. Amém? Porque o que Deus tem para falar contigo é importante. Amém? Salmo 126, eu venho orando. O ano de 2023, o de 2022 é o ano profético da graça de Deus. Amém? O ano de 2023, para nós, é o ano profético das bem-aventuranças. Amém? Glória a Deus. Vou esperar os jovens ali sentar, porque preciso ouvir palavra também. E eu queria que sentasse aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Então o ano de 2023 é o ano profético das bem-aventuranças. Amém? Todo ano a gente ora, todo ano a gente se consagra, buscando do Senhor uma direção. E o tema de cada ano que o Senhor nos dá é a resposta de toda a oração que a gente vai fazer no ano. Toda a oração que a gente fez no ano de 2022, Deus respondeu com graça. Quando você começa a meditar nisso, você começa a enxergar o que Deus está fazendo. E Ele não fica te devendo. Então, tudo o que você colocou diante dEle, crendo, Ele te respondeu com graça. Então, em 2023, Deus ele vai responder as nossas orações de acordo com as bem-aventuranças. Amém? E a gente vinha orando, eu estava orando por uma palavra para hoje. Falei: Senhor, o que eu vou ministrar? E Deus me deu uma frase e um texto. O texto é Salmo 126. E a frase que Deus me deu, e esse é o título da palavra, é: toda colheita um dia já foi semente. Amém ou não amém? Toda colheita um dia já foi semente. Então, se toda colheita um dia já foi semente, é no mínimo burrice alguém querer colher sem antes ter semeado. Não adianta nada preparar a terra, regar a terra, se não semear nessa terra. E tem pessoas que preparam a terra, rega a terra e passa o ano inteiro trabalhando na terra, limpando a terra, esperando uma colheita que não vai chegar. E não chegou e que não vai chegar. Por quê? Porque preparou a terra, regou a terra, trabalhou na terra, porém não lançou na terra o que há? A semente. Porque a colheita, a colheita nunca foi uma terra preparada. A colheita nunca foi uma chuva que veio sobre a terra. A colheita nunca foi o tempo que você gasta trabalhando na terra. A colheita, ela foi um dia uma semente que precisou ser semeada para ser depois de um tempo, do tempo oportuno, ser colhida. Amém? Então é burrice não semear e esperar uma colheita.
Tem pessoas que falam assim, mas pastor, na minha Bíblia, né, usa até a minha frase, fala assim, na minha Bíblia, pastor, está dizendo assim, que o Deus que nós servimos é o Deus que nos faz colher aonde nós não semeamos. Na minha Bíblia também está escrito, mas a gente precisa só prestar atenção no que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo que Deus, Ele nos faz colher aonde nós não semeamos, não o que nós não semeamos. Amém? Então o que Deus garante? Que se você semear numa terra, independente de onde você vai estar, Deus está garantindo para você que você vai colher aquilo que você plantou. Você pode ter semeado aqui, mas aqui em Cuiabá, e no ano que vem, ou no tempo oportuno de se colher essa semente, você está aonde? Lá nos Estados Unidos de férias. Gostaram, né? Lá no Moçambique fazendo missão. Lá na Índia fazendo missão. No meio dos Dalit. Mas, no tempo oportuno, independente de onde você esteja, se você semeou, Deus está dizendo, está garantindo que você vai colher. É isso que Deus está falando. Mas se você não semeia, você não vai colher em lugar algum. Então Deus disse essa frase para mim, assim, toda colheita um dia já foi semente. Não é para você esquecer. No ano passado, na virada do ano passado, né, Deus disse assim que a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém? Eu acredito que a maioria de vocês não se esqueceram disso. Não é verdade? Você não se esqueceu. Toda oração que você ia fazer, principalmente quando você estava passando por uma situação difícil. Ô Senhor, a tua palavra, o Senhor disse. A palavra de vitória já foi liberada a nós. E nesse ano, Deus está dizendo para você o seguinte, toda colheita, um dia já foi semente. Para você não esquecer. Porque você vai passar o ano de 2023 querendo colher em algum lugar, colher alguma coisa. Você vai estar buscando o Senhor, orando. Você sabia que as pessoas oram ao Senhor pela colheita, mas a maioria não ora pela semeadura? As pessoas gastam tempo clamando ao Senhor por uma colheita, mas elas não oram pela semeadura. Elas não clamam ao Senhor. Elas não semeiam e nem se preocupam em orar ao Senhor pela semeadura. Elas clamam ao Senhor pela colheita. E elas nem se lembram se tem semente ou não. Elas querem a colheita. Então você vai se lembrar, durante o ano de 2023, sempre, que toda colheita um dia já foi semente. Para que você vai se lembrar? Para que você não fique perdendo o teu tempo, querendo ou buscando ou esperando uma colheita que você não semeou. Não semeou. Tudo o que você quer colher precisa ser semeado. E Deus disse que toda colheita um dia já foi semente. Capítulo 126 diz assim, de Salmos: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Aí o verso 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como
as correntes do sul. Os que semeiam, como? Em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes. A gente pode mudar essa palavra aqui, trazendo a sua colheita. Amém? Querido, eu não quero mesmo me ater muito nessa palavra. Por que eu não quero, querido? Porque está muito claro o que o Senhor está falando para esse ano de 2023, no ano das bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças, você só é bem-aventurado quando são semeadas bem-aventuranças. E é o que essa palavra está dizendo para nós. Porque, querido, como que você sabe que você não tem colheita para receber ou para colher? Como que você sabe que você não tem nada para colher? Quando você sofre esperando essa colheita. Porque a palavra que nós estamos lendo aqui do Senhor é que aqueles que semeiam com lágrimas. As pessoas gastam tempo, muito tempo, orando pela colheita, mas não gastam muito tempo, elas não gastam nada de tempo orando pela semeadura. E isso também é tolice. Por quê? Porque o que a Bíblia está dizendo para nós aqui, que a semeadura é que é difícil. A semeadura é que não é fácil de ser feita. A semeadura é necessário fé para poder fazer. A semeadura dói semear. A semeadura, para a gente semear, a gente vai derramar lágrimas para poder semear. Por isso, para semear, nós precisamos o quê? Precisamos orar mais. Precisamos gastar tempo na presença de Deus, buscando a presença dEle, por causa da semeadura que nós devemos fazer. Nós precisamos gastar tempo na presença do Pai, aprendendo com a sua palavra, buscando a presença dEle. Por quê? Por causa da semeadura que nós iremos fazer. Por que isso, pastor? Porque não há nenhuma semeadura que seja fácil. Não existe semeadura que não traga algum tipo de dor. Não existe semeadura que não vá fazer você derramar alguma lágrima. Não há semeadura que não leve você a fazer algum tipo de sacrifício. Porque a maioria das pessoas esperam fazer sacrifício para poder colher. E colher não é sacrifício. A tristeza não vem na hora da colheita. Na hora da colheita vem o quê? A alegria. O verso 5 está deixando bem claro isso. Está dizendo, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Cegarão com alegria. Porém, tem muitas pessoas sofrendo na hora de colher. Tem muitas pessoas, por isso que ela gasta muito tempo buscando o Senhor. Ela gasta muito tempo clamando ao Senhor, querendo do Senhor uma colheita que ela não semeou. E ela começa a sofrer. Ela sofre, ela chora, e ela declara, né? Tem uns pastores que falam, não, basta apenas declarar. Sim, nós temos que declarar mesmo a bênção de Deus. Mas entenda, querido, declaração não vai fazer você colher aquilo que você não semeou. Declaração não vai fazer a terra aonde você não jogou a semente produzir alguma colheita para você. E quando você ora por uma colheita que você não fez, por uma colheita que você não tem direito, que você não tem, que você não semeou, ela não te traz alegria, ela te traz sofrimento. Ela te traz tristeza, ela te traz frustração, ela te traz desânimo, ela te traz desejo de desistir. Ela faz você ficar com raiva de irmãos que estão do teu lado.
Quando você busca uma colheita que você não tem direito, que você não semeou, você culpa a igreja, você culpa o pastor, você culpa Deus por isso. E você sofre. E você não entende, Senhor, pastor, eu orei um monte e eu não consigo colher. Pastor, eu estou buscando a presença de Deus, mas eu não estou vendo nada acontecer. Não acontece porque você está querendo uma colheita que você não semeou. E quando você quer uma colheita que você não semeou, isso te traz sofrimento, um sofrimento de frustração, lágrimas de frustração. Aí muitas pessoas começam a procurar um culpado. Ela olha para o lado e fala assim, eu vou me afastar desse fulano aqui, porque ele aqui é o pé frio. Eu vou sair dessa igreja, porque essa igreja é muito fraca. Fala, eu não quero mais saber desse pastor, porque esse pastor é isso, ele não prega algumas coisas que eu gostaria de ouvir. Eu não vejo nada, pastor, eu ouço a palavra, eu não vejo nada acontecendo na minha vida. Não acontece porque não semeia. E a palavra de Deus está dizendo, falou assim, olha, na hora de semear é que é o sofrimento. Mas as pessoas, talvez você esteja fazendo isso, se privando do sofrimento da semeadura. Quem se priva do sofrimento da semeadura, com certeza vai colher, querido, porque quem semeia, não é só quem semeia que tem vontade de colher, é quem não semeia também tem vontade de colher. E quando chega na época da colheita, quer colher também. Aí ela olha para o irmão que semeou e ela quer. Mas pastor, o que você está falando? Ah, amado, deixa eu te falar, eu não estou pregando sobre dízimo, nem sobre oferta, eu não estou falando de dinheiro não, tá? Eu não estou pregando aqui para você amanhã, ah pastor, amanhã vai ter culto, porque amanhã eu quero trazer uma oferta, a oferta aqui no altar. Não é isso que eu estou pregando para você. Eu estou pregando é você semear a tua vida na presença do Pai. É você semear a tua vida nas mãos do Senhor. É você semear a tua vida no altar de Deus. Porque se relacionar com Deus não é só quando você canta aqui, celebrai a Cristo, celebrai. Se relacionar com Deus não é só você levantar as mãos e às vezes até chorar dizendo, deixa o céu descer. Se relacionar com Deus não é só você pegar e cantar Pai Nosso nos céus. Não é só isso. Se relacionar com Deus, querido, semear é você colocar a tua vida todos os dias no altar do Senhor. Não é só na igreja, não. É você colocar a tua vida todos os dias. Todos os dias, o ano vai começar. E Deus está te dando essa palavra por quê? Porque talvez esse ano de 2022 está chegando ao final, você dependeu da graça de Deus, mas a tua vida nem sempre esteve no altar. Então Deus está dizendo para você, olha, o ano de 2023 é mais uma oportunidade que eu estou te dando para você semear. Semeia a tua vida na terra que eu te dou. Semeia a tua vida, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, escolhei, pois, a bênção para que vivas tu e a tua descendência. Deus está dizendo, estou te dando 2023, mais 365 dias e 6 horas, para que você semeie a tua vida. Para que você tenha o que colher. Porque não é fácil, amado. É por isso que o salmista está dizendo aqui que aqueles que semeiam com lágrimas. Porque não é fácil semear. Não é fácil, amados. Você viver uma vida de santidade num mundo tão podre como nós vivemos. Não é fácil você viver uma vida de santidade no mundo ou num país onde as chances, oportunidade de fazer coisa errada são maiores do que aquela de você fazer o que é certo. Deus está querendo você semear aqui, você semeia a tua vida no altar dele, na terra que ele preparou para você. Semear, conversa com o Senhor, ora todos os dias, busca a presença dele.
Quanto tempo você tem de convertido? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Deus está dizendo, semeia. Semeia o teu tempo na minha presença. Confia em mim. Confia. É isso que o Senhor está querendo. O Senhor não está querendo que você viva o tempo inteiro desobedecendo a palavra dele. E quando ouve falar a respeito de semeadura, você vai lá no banco, tira, saca um determinado valor e traz e coloca aqui no gasofilácio. Porque desse jeito, querido, você não está semeando, você está querendo comprar o Senhor e Deus não se vende. Tem um monte de igreja que prega isso, meu amado. E tem um monte de crente que acha que pode comprar o Senhor. E ele não se vende. O que ele está dizendo, olha, não é mais para vocês em 2023 ficar orando por colheita. Ora pela semeadura que você tem que fazer. Porque a semeadura é que é difícil. A semeadura é que dói. Porque Jesus disse o seguinte, que se a semente não cair na terra e essa semente não morrer, ela não vai produzir nada. Se a semente cair na terra e ela não morrer, ela não produz. Agora, se a semente cair na terra e ela morrer na terra, ela vai produzir, de acordo com Mateus 13, ele vai produzir o quê? A 30, a 60 e também a 100 por 1. Não saia daqui hoje. Não volte para a tua casa hoje. Ou o ano que vem, né? Já que muda daqui a pouco. Não volte para a tua casa pensando, que semeadura, ou com a ideia, né, desse tamanho, de que semeadura é você dar dinheiro, dar oferta na igreja. Isso também, o Senhor, quando você tem um relacionamento com Deus, você faz isso também. Mas o que Deus está falando para você e quer de você é a tua vida semeada no altar dele. Isso é difícil. Essa semeadura é difícil fazer. Mas Deus quer, querido. Deus quer, porque Ele está garantindo aqui através da sua palavra. Olha, vai ser difícil você fazer isso. É difícil você semear. É difícil, mas busca a minha presença. Busca-me por essa semeadura. E ao longo do ano vai acontecer o seguinte. Você vai levando a preciosa semente. Qual é a preciosa semente? É o teu dinheiro? Não, é a tua vida. A preciosa semente não são as coisas, os bens que você tem, que o Senhor te deu. Não é isso. A preciosa semente é a tua vida. Mas Ele está dizendo aqui, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Não é correndo, querido. Não é correndo, não é semeando num dia para colher no outro. Ele está dizendo, olha, aquele que vai andando e chorando, mas vai semeando com a sua vida, vai semeando a sua preciosa semente, vai semeando a sua vida no altar do Senhor. Ele está dizendo aqui, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo a sua colheita. Quero que você abra Mateus 5. Eu vou te mostrar para a gente poder encerrar e orar. Glória a Deus. Mateus 5, versículo 1. Toda colheita já foi semente. Nesse ano você não vai orar mais pelas colheitas do que pelas semeaduras que você vai fazer. Porque o que é difícil, sofrido, é a semeadura, não é a colheita. A colheita é tempo de alegria. Amém? E Deus está prometendo aqui, olha o que Deus promete para aquele que vai andando e chorando, levando a preciosa semente. Ele está dizendo aqui, bem-aventurado, verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito. Quem é o pobre de espírito?
O pobre de espírito é aquele que reconhece todos os dias que não é nada, que ele não pode nada, que nada do que ele tem veio dele mesmo, que nada do que ele é veio dele mesmo, que nada do que ele sonha, quer, deseja no seu coração vai vir dele mesmo. O pobre de espírito é aquele que todos os dias se joga ao altar de Deus, no altar do Senhor, aos pés do Senhor, e diz: Senhor, eu dependo de Ti. E quando você faz isso, reconhecendo que você é um pobre de espírito diante do Senhor, o que você está fazendo? Você está semeando a tua vida no altar de Deus. Você está semeando a tua vida na terra que Deus te deu. Versículo 4 diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão o quê? Serão consolados. Quem são os que choram? Acabamos de ver no Salmo 126. Quem são os que choram? São os que semeiam. São os que semeiam. Os que choram são os que semeiam. E Deus está falando aqui, Jesus está dizendo aqui no verso 4, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que semeiam, porque eles serão consolados. Porque quem semeia, querido, só pode ser consolado com uma coisa: com a colheita daquilo que semeou. Bem-aventurado, verso 5, os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem é o manso, querido? Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que agem segundo a palavra de Deus, não segundo a sua vontade. Porque quando você, meu amado, quando alguém passa perto de você, pisa no teu pé, o que você tem vontade de fazer com ele? Dar um beijo nele? Os mansos são aqueles que decidem agir de acordo com a palavra de Deus. E quando você age de acordo com a palavra de Deus, não é fácil, porque a tua vontade precisa morrer. Se a tua vontade precisa morrer, o que você tem que fazer? Semear ela no altar de Deus. Aí, Deus está dizendo, bem-aventurados os mansos, por quê? Porque eles herdarão a terra. Amém ou não amém? Glória a Deus. Herdarão a terra. Aí o verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão... Por que eles têm fome e sede de justiça? Porque eles sabem que o único capaz de ser verdadeiramente justo é quem? É o Senhor. Então ele não ousa fazer justiça com a própria mão. Ele não ousa se colocar na frente do Senhor para fazer justiça com a sua própria vontade. E nisso o que ele faz? Ele semeia a sua vida novamente na terra que o Senhor está dando. Aí Deus está dizendo, eles serão fartos. Ou seja, Deus irá fazer justiça em teu favor. Mas Deus só irá fazer justiça em teu favor se Ele não te encontrar na frente. Porque se Ele te encontrar na frente, Ele não faz. Verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Querido, o que é ser misericordioso? É você fazer o bem para uma pessoa, mesmo sabendo que ela não merece. Porque Deus, todos os dias, Ele olha para nós e Ele vê, meu amado, que nós não merecemos. Foi falado aqui durante a palavra dos dízimos. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Então, para a gente ser misericordioso, nós precisamos fazer o bem, amar, ainda que essas pessoas não nos amem. O próprio Jesus disse, vocês amam aqueles que te amam? Fazem, que
Que bem há nisso. Esse vai ser crente no ano que vem, para não saltar antes da hora. Os misericordiosos são aqueles que fazem o bem. Querido, não, eu não vou fazer o bem para essa pessoa porque ela não gostei dela. Você semeia. Quando você é misericordioso, você semeia. E Deus está dizendo, por causa disso, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Oh, Jesus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem é pacificador? Não é aquele que causa contenda. Não é aquele que briga. O pacificador é aquele que evita. Amém? Ah, fui lesado em alguma coisa. Tua vida está nas mãos do Senhor. Tenha sede e fome de justiça. E você vai ser farto pelo Senhor. Não por você. Seja pacificador. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Quando a gente prega a verdade, e tem irmãos dentro da igreja que não aguentam ouvir a verdade, já está com comichão no ouvido. Vem na igreja para ouvir, pastor, fala que eu vou ser abençoado nessa semana. Aí a gente não prega aquilo que ele quer ouvir, aí ele persegue, por causa da justiça, por causa da palavra. Aí, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Aí em relação às pessoas de fora. Quando começa a te perseguir por causa do que você é em Deus. Você é dizimista, você é doido, você é dizimista. Você deu oferta, faz isso não, rapaz. Pelo amor de Deus, não faz isso. Estão perseguindo você de fora. Aí Jesus está dizendo assim, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Eu não quero me ater muito na palavra para a gente poder começar a orar, porque daqui a pouco a gente não consegue nem ouvir nada mais. Mas entenda, toda colheita já foi semente. Gaste tempo não com a colheita, ou o tempo de oração, gaste oração, ore, não pela colheita, ore pela semeadura. Porque se você semear, ninguém pode impedir a tua colheita. Ninguém pode impedir. Se você for impedido de semear, aí você não tem colheita. Mas se você não for impedido de semear, você vai colher. Você vai colher. Amém? Então, no nome de Jesus, amado, gaste mais tempo com a semeadura, orando pela semeadura do que pela colheita. Ore para que você não pare, não deixe de semear, porque é certo que você vai colher. Amém? Colher o quê? As bem-aventuranças é a resposta da semente que você vai lançar na terra. Todas as vezes que você tiver em dúvida, Senhor, o que eu vou colher semeando a minha vida no altar? Vem nas bem-aventuranças que você vai ver. E as outras coisas, pastor? Por que eu vou ter que te ensinar as outras coisas aqui? Se na minha Bíblia está escrito e na tua também. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua. E as outras coisas. Semeia a tua vida na terra que Deus te dá. Com lágrimas, sim, porque não é fácil. E você vai voltar feliz da vida trazendo a tua colheita. Amém? E as outras coisas? As outras coisas Deus vai te acrescentar. Se a tua vida estiver semeada na terra que Deus está te dando. Pastor, o senhor não falou nada sobre bênção financeira no ano de 2023. Semeia a tua vida no altar de Deus. Na terra que Deus te dá. As outras coisas Ele vai te acrescentar. Ah, pastor, será que vai ser o suficiente? O meu Deus, está escrito na minha Bíblia também, que Ele é poderoso para fazer
infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus não te dá na medida, naquilo que você pediu. Ele te dá além. Para quê? Para que você não diga, eu fiz. Não tem como você dizer, quando Deus dá, não tem como você dizer que foi você que fez. As pessoas olham e elas já sabem que há um Deus na tua vida. E o ano de 2023 é o ano profético das bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Ai, pastor, eu estava orando por isso, querido. E olha o que Deus... Nem todo mundo vai ser bem-aventurado no ano de 2023, porque isso é para quem crê e quem semeia a vida no altar. Mas entenda uma coisa. Quem chorou no ano de 2022 vai ser consolado em 2023. Quem passou o ano de 2022 reconhecendo que é pobre de espírito, dependente de Deus, não sou nada. Deus está falando, olha, o meu reino é seu em 2023. Quem foi manso, sofreu afronta, em casa, no trabalho, na escola, mas você optou por praticar a palavra de Deus. Deus está dizendo, os mansos, vocês vão herdar a terra. Eu vou dar a tua recompensa. Deus está dizendo, 2022, você teve fome de justiça, sede de justiça, fui injustiçado. Foi. Deus está dizendo, em 2023 você será farto. Você está entendendo que se você crer e colocar a tua vida no altar de Deus, amado, o ano de 2023, as tristezas que você viveu em 2022 não vão acontecer? Amém ou não amém? Glória a Deus, amado. Vamos ficar de pé, eu não vou continuar a palavra não, porque eu quero que você feche os teus olhos, nós vamos orar. E você vai colocar a tua vida diante do Senhor. De acordo com essa palavra. Você que está em casa também. Você vai colocar a tua vida diante do Senhor de acordo com essa palavra. Você vai dizer para Ele, Senhor, eu aprendi. Toda a colheita, Senhor Deus, um dia já foi semente. E eu quero, Senhor, gastar tempo buscando a tua presença por causa da semeadura que eu irei fazer. Porque se eu semear, Senhor, a minha colheita está garantida. Eu quero que você ore, feche os teus olhos. Diga para Ele, Senhor, me ajuda nesse ano, Pai. Me ajuda, Senhor. Não deixa eu ser impedido, Pai, de semear. Oh, querido, Deus vai te trazer direção. Aquilo que Deus colocar no teu coração para você semear, você vai semear. Porque bem-aventurado é aquele que semeia ainda com lágrimas. Porque ele é certo que ele voltará com alegria, trazendo a sua colheita debaixo dos seus braços.